Amém. Nesta manhã nós vamos conversar um pouco sobre uma arma de guerra que o Senhor nos deu e nos colocou à disposição. O tema dessa ministração é oração como arma de guerra. Oração como arma de guerra. Repita comigo. Oração como arma de guerra. Pastor, você pode ser um pouco mais claro? Serei muito claro hoje sobre a oração. E de repente eu posso saciar algumas dúvidas que você possa ter sobre isso. E quero te fazer uma orientação como pastor. O que o Senhor tem falado comigo nos últimos tempos? Eu comentei com o Eduardo agora há pouco. O Senhor está nos tirando da zona de conforto. Zona de conforto não leva ninguém a lugar nenhum. Ficar sentado em berço esplêndido não nos garante a avançarmos para outro lugar. E quando o Senhor começa a tirar as palhas do ninho, deixando ali alguns espinhos, algumas coisas, é para sairmos da zona de conforto, é para avançarmos. O que nos trouxe até aqui não nos garante aonde o Senhor vai nos colocar como corpo de Cristo e como membros. Há um preço maior a ser pago, há uma dedicação maior a ser pago. Imaginava que o hotel, o sol dessa aqui, pode botar a cadeira para trás um pouquinho, que eu vou botar aqui, ó. Glória a Deus. Se a presença, o sol da justiça desse cara, irmão, espiritualizando o negócio. Aleluia. Amém. Ok, então vamos lá, Zé. Você vai trabalhar bastante hoje aí, assim, uma parceria incrível. Jeremias 33, 3. Ok, o que diz então Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse clama a mim é fale comigo. É o Senhor falando: olha, fala comigo, vai, fala comigo, que eu vou te responder. Se você conversar comigo, eu te respondo. Eu quero te falar coisas incríveis que você ainda não sabe. Repita comigo: há coisas incríveis que eu ainda não sei, que o Senhor quer se revelar a mim. Aleluia! Coisas incríveis. Coisas incríveis. Clame a mim, fale comigo. E oração, orar é falar com Deus. É falar com Ele. É conversar com Ele. Sabe, quando a gente conversa, a gente fala com quem nós temos intimidade. E eu preciso falar sobre esse tema de uma forma clara, didática e profética. Por quê? Porque o Senhor está apenas cuidando da nossa base. Estamos montando uma base cultural, uma base espiritual com o corpo de Cristo. E haverá tempos e lugares que nós, você e eu, não estaremos juntos no mesmo local. Então eu preciso que o Greg entenda a arma de guerra que Deus tem, que ele cumpra lá a função dele, enquanto eu vou estar com o Andrade no outro lugar. E você precisa aprender a manusear isso e ter um conhecimento racional do que é a oração. Vamos tratar do racional e depois vamos trazer para o lado espiritual. Amém? Ok? Então oração é você falar com Ele. E de que forma eu posso fazer isso? Falando, eu posso falar com Deus. Da mesma forma que estou falando aqui, ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Eu estou verbalizando. E de repente eu posso gritar: Senhor, muito obrigado pela porta que o Senhor abriu, obrigado por aquilo que aconteceu dentro do carro, você sozinho. Você pode dar graça, alegria e declarar ao Senhor em alta voz o que Ele tem feito. Você também pode fazer isso, Bárbara, como um sussurro: Senhor, vem com a gente. O Senhor está no meu óleo, você está na tua direção. Isso. Me ajuda, Pai. Me ajuda. E dê a tua direção. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. E pode ser também de uma forma mental. O diabo não tem poder para saber do que passa na sua mente. Mas nós temos um Pai
um Deus todo-poderoso, que esse sabe da nossa intenção, sabe do que passa na nossa mente, e vai ter circunstâncias, e não serão poucas, que você vai clamar a Deus apenas com o seu pensamento. Senhor, eu não posso falar agora do Senhor aqui, do seu pensamento aqui. Isso é a oração. Jeremias 29, verso 12. O que diz Jeremias 29, verso 12? Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, que eu vos ouvirei. Então, olha, vocês vão falar comigo, vocês vão me invocar, vocês vão orar comigo. Beatriz, é falar comigo, é falar comigo, se expressarem. E quem que tem direito, quem que tem acesso a essa arma espiritual? Luciano, será que todos podem orar? Sim, todos podem orar. Me permita falar algo a você. Não se preocupe com a conjugação verbal, voz, ilustríssimo, excelentíssimo. Eu não sei como fala isso, se fala para Deus. Não se preocupe com isso. Você não chama seu pai, seu amigo, seu irmão, excelentíssimo Mateus Caveiro. Ô Mateus, aí, beleza? Ok? Não se preocupe com os pronomes que você vai usar. Porque se o Senhor estivesse preocupado com o pronome certo que você iria usar, nós não teríamos vocabulário na língua portuguesa, inglesa, tamarim, sei lá qual, para expressar quem realmente Ele é. Então todos podem orar. Então você pode fazer isso. Mas na semana passada falamos sobre Samuel aqui. Eu queria, só que eu enfatizei a vida de Samuel. Eu queria trazer um texto que está em 1 Samuel 1,15. E aqui, Mara, tem algo muito legal, um grande referencial, para que nós possamos ter como que deve ser uma oração. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte de bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Repita comigo: tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A oração mais completa que você pode fazer é quando você coloca a sua alma diante do Senhor. Fala: Senhor, eu estou com medo hoje. Senhor, a minha vontade hoje é de sumir. Senhor, hoje eu não tenho forças para encarar os gigantes que têm se levantado contra mim. É quando eu coloco a minha alma. Senhor, eu vou ser sincero nisso. A minha vontade hoje, eu não consigo nem falar contigo. Você já passou por situações que a sua oração foi tão repetitiva, tão repetitiva, teve um determinado momento, você falou assim: ah, Senhor, olha a mesma coisa que faz tempo, quero te lembrar que é contra você, contra o V, eu tenho vergonha de falar a mesma coisa do Senhor, né? Tem misericórdia. Então todos podem orar. Coloque a sua alma no altar do Senhor. O que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Então você já sabe o que é oração. Oração é falar com Deus. Você já sabe que todos devem orar. Como podemos fazer isso? Com toda a sua alma, seu sentimento, sendo sincero com o Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha, ele repete aqui alguns termos: deprecações, deprecação. Você não conhecia esse termo nessa versão. As deprecações deve ser algo profundo também. Ele repete orações, intercessões, assim. Que ele insiste com sinônimos. Olha, ore, fale, suplique, clame, busque. Então você já sabe o que é oração.
Você já sabe que todos podem fazer isso, todos. Não é quem é pastor, quem é fora de teologia, quem é líder de ministério, todos. E de acordo com aquilo que nós fizemos hoje aqui, que foi celebrar a ceia do Senhor, todos nós temos livre acesso a Deus Pai, através da obra incrível, poderosa, que Jesus fez por nós naquela cruz. Amém? Amém. Até aqui tudo bem? Glória a Deus, que bom. Então avançamos. O próprio Deus nos ajuda nesse processo. Rafa, o próprio Deus nos ajuda nisso. Pastor, fale mais sobre isso. Então, ok? Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo aqui escreve, então, que nós não sabemos orar como convém. E se nós não sabemos orar como convém, o próprio Deus já deu a saída para isso, irmão João. Fiquem tranquilos. Eu deixei o meu Espírito Santo na minha terra. E conforme sair dos seus lábios, aquilo que você, com a sua alma, com tudo que há no seu interior, com a tua sinceridade, você coloca diante de Deus, o Espírito Santo vai consertando as orações. Teve algumas orações que eu já fiz, eu fiquei imaginando o Espírito Santo falando para Deus Pai assim: olha, Senhor, o que ele quer dizer não é bem isso, porque ele já não sabe mais o que falar desse assunto. Ele já não tem mais criatividade, não tem vocabulário para isso. Mas na verdade, o que ele quer dizer é isso. Ajuda esse rapaz. E precisa muito da gente. O Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai. Ele concede as nossas orações com gemidos, Fabinho, inexprimíveis, que não podem ser expressos. Aleluia! Aleluia! A oração é algo tão importante e você precisa aprender isso. Porque além de termos o Espírito Santo que habita em nós, amém? O Espírito Santo em nós é Deus em nós. Além disso, queridos, o próprio Senhor Jesus, Rafael, nos ensinou sobre isso. Olha, se Jesus ensinou, é porque é muito importante, então. Então, ok, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando. Olha, Jesus estava fazendo o quê? Orando. Estava orando. Em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele começa agora a ensinar a oração do Pai Nosso. É algo tão importante que o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito de como fazer. De como fazer. Então, até aqui, vimos que a oração, quem pode orar, todos podem. Vimos também que o próprio Deus nos ajuda nisso. Amém? E qual que é o período que a gente deve orar? De mês em mês, de ano em ano, de década em década, de janeiro em janeiro. Qual que é a frequência, será que a gente deve orar? Ok? Tem um versículo que eu demorei, Ramon não está aqui hoje, então Ramon é meu campeão. Mas tem um versículo que eu demorei muito tempo para decorar. Está em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar.
Já decorou, Daniel? Horário sem cessar. Tem uma outra versão que diz assim, ó, orai continuamente. Luciano, continuamente é o tempo todo. Então, quando eu devo fazer isso? Uma prática constante. Levantei de manhã, de 2 para 10, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite preciosa. Obrigado pelo que tive pesadelos terríveis, mas obrigado por ter conseguido dormir pelo menos 6, 7 horas essa noite. Obrigado, Senhor. Porque os meus filhos não estão preocupados se vai ter comida para comer na hora do almoço. Obrigado porque eles não estão preocupados se vai ter janta em casa hoje. Obrigado porque o Senhor é a nossa provisão. Senhor, abençoe meu trabalho. Abençoe meu dia, abençoe minha esposa, meu esposo. Abençoe meus filhos. Abençoe, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Coloca os teus anjos guardando o meu carro, ou guardando o ônibus que eu vou pegar, o Uber que eu vou pegar. Senhor, vai guardando. Me leve segurança para o trabalho. Senhor, me ajuda lá no meu trabalho. Ser uma referência para ti lá. Não para Deus. Uma referência de Deus para o próximo. Me ajuda, Senhor, nisso. Para você orar de manhã. Ok, chegou no meu trabalho. O teu chefe não orou antes. Ele não orou de manhã igual você. Ele está mais nervoso do que você imaginava. Senhor, vem com a tua graça aqui. Vai apaciguando esse ambiente. Vem trazendo paz. Senhor, vai abençoando a vida do teu patrão. Abençoa a empresa do teu trabalho. Senhor, se alguém estiver com problemas aqui, traga até mim o problema, para que eu possa orar por ela. Eu quero ser um canal, Deus. Voltando para casa, tá? Senhor, obrigado pelo dia. Muito obrigado porque a tua proteção guardou a mim, os meus familiares e os meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aí chega em casa, a esposa fala, Senhora, tive enxaqueca o dia inteiro. Senhor, me dê graça. Eu quero orar pela minha esposa. E repreender, que vá embora essa dor de cabeça em nome de Jesus. E faça isso, homens. Mulheres, se for contrário, faça também. É continuamente. É o tempo todo. E agora eu vou entrar num assunto muito interessante. Esse próximo detalhe, esse próximo pequeno ponto aqui fala sobre assim: e Deus ouve todas as nossas orações? Pense um pouco sobre isso. Será que o Senhor escuta todas as nossas orações? Tem muitas coisas que o Senhor nos direciona através do próprio Espírito Santo dele, para que nós busquemos algo de Deus, para que o Senhor nos abençoe e nós possamos, de alguma forma, abençoar outras vidas, amém? Nós temos os dons de Deus. Olha, dom de cura. Você pode olhar para alguém que está com dor de cabeça, que tem problema no estômago, nos rins, e você declarar a cura do Senhor. Isso é bênção. Buscar algo precioso de Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu quero honrar o teu reino, eu quero abençoar missionários na África, eu quero sustentar 24 meses um casal de missionários na Ásia. Senhor, eu quero que o teu reino avance, aonde os meus pés vão chegar, mas que outros irmãos possam alcançar o reino. Eu quero ser o financiador da obra. Amém, o Senhor se alegra por isso. Porém, acho que foi na quarta-feira que o João Carlos falou sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias foi um grande rei. Certa vez, na verdade avançada, o profeta Isaías vai até ele. Ele leva uma palavra de Deus para Ezequias. E a palavra é: olha, Ezequias, você vai voltar para o céu. Você veio de lá. Você vai voltar para lá. Você vai morrer, Ezequias. Enquanto o profeta Isaías saiu, Ezequias orou ao Senhor. E ele pediu algo. Alguém lembra o que ele pediu ao Senhor? O que ele pediu, irmão? Depois de chegar um pouco mais da vida. Quantos anos você lembra? 15 anos. 15 anos. O rei Ezequias, então, Eduardo, olha a Deus, Senhor, me dê mais 15 anos, para eu desfrutar do meu reino, do meu reinado, mais um tempo aqui na terra. Deus fala para Isaías: volta para Ezequias, e fala para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vou conceder a ele o que ele me pediu. O que acontece agora? O rei Ezequias teve mais 15 anos de vida.
e depois ele descansa. E quando ele morre, fala que o seu filho, com 13 anos de idade, atenção aqui, Ezequias pediu quantos anos a Deus? 15. Passados os 15 anos, quando ele morre, fala que seu filho Efraim, com 13 anos de idade, assumiu o reinado. Efraim, então, nasceu depois desse tempo que o Senhor Ezequias pediu para o Senhor. Foi um dos piores reis que veio sobre Israel. Era da vontade de Deus Pai que isso acontecesse? Não. Mas Ezequias está bom. O Senhor abençoou. Eu me lembro de um irmão que caminhou conosco muitos anos atrás. E que ele tinha um sonho. Não tem nenhum problema você ter esse sonho. Ele tinha um sonho. E o sonho dele é muito bom. De ter uma chácara, uma piscina, para passar o final de semana com a família, no sábado à tarde, ter um churrasco, chamar o pastor. Se é o sonho desse, irmão, te abençoe. O que acontece? Esse irmão se planejou financeiramente com o carro, como incrível, trabalhou, suou a cabeça, e ele conseguiu então, Sabrina, comprar a sua chácara, fez uma piscina, fez um pomar, ficou maravilhoso. Ficou tão bom, que ele não foi mais para a igreja no final de semana. Porque a chácara era muito boa. E pelas fotos, era mesmo igual. Algo que ele trabalhou, que ele planejou, ele pediu a bênção, virou uma pedra de tropeço para a família, para os filhos. Cuidado, pais, com suas decisões, porque isso pode afetar seus filhos. O que acontece agora? Eu me lembro de uma outra passagem que estava em Daniel capítulo 10, onde Daniel começa a orar a Deus por algo e jejuar. E depois do 21º dia aparece o anjo Gabriel para ele e fala assim: olha, o Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Porém, quando eu estava vindo para cá, o príncipe da Pérsia, que era o diabo, não permitiu que eu chegasse. Miguel teve que vir para lutar com ele. Existem orações que você vai orar, não vai ser uma vez só. E no ABD, você vai orar durante um tempo. Certa vez alguém usou um exemplo, como se fossem vasos, jarros lá no céu. Tem jarros que são grandes, tem jarros que são pequenos. Jarros pequenos, Pedro, quando você ora 1, 2 semanas, e Deus te dá a resposta. Fantástico. Porém, há outros vasos que precisam de anos de oração. Quantas mães oraram em secreto, com o joelho no chão, orando pelos seus filhos, e depois de 20 anos, o rapaz se converte, a moça se converte, e a história muda. E a grande pergunta é: será que Deus ouve todas as nossas orações? Vou te responder uma coisa: não. Há aqui 2 versículos bíblicos que nos dão parâmetros, aquilo que pode impedir a nossa oração de chegar ao céu. Queridos Oséias, abre aí, por gentileza, em Tiago 4, versos 2 e 3. Existem circunstâncias em que a nossa oração não chega aos ouvidos do Pai. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar os seus próprios prazeres. Se você vive uma prática contínua no pecado, se você não tem interesse e vontade de deixar para trás
aquilo que durante anos o diabo tentou te escravizar, te amarrar, as tuas orações não sobem. Há uma coisa chamada pecado. Lembra, pecado significa errar o alvo. Pecado é quando eu não estava atento e eu falei algo para o Rafão que magoou o Rafão. O Rafão estava de cabeça quente na hora. Olha, depois que eu vi que você tinha falado, eu preciso de corintiano, perdoe, tá? Eu sei que isso é difícil, perdoe. Ok? O que acontece? Eu errei. Quando eu vi, eu já fiz. E aí o que tem que fazer? Tá bom, me perdoe, Senhor, me perdoe pelo que eu falei com a pecado, quando viu, já foi. Discutiu, falou, fez, errei isso. Mentiu. Quando vi, eu falei algo que não era verdade. E algo chamado iniquidade. Iniquidade é algo terrível. É um pecado programado. Amanhã, às 10 horas da noite, eu vou fazer isso. A iniquidade vai envelhecendo os nossos ossos. A iniquidade impede que a nossa oração alcance a Deus, porque buscamos, como lemos na última frase, os nossos próprios prazeres. Se você vive uma vida de pecado constante e não se arrepende, suas orações não passam do teto. É como se houvesse um céu de bronze sobre você. Portanto, uma pastoral importante para você nesta manhã: alinhe a sua vida diante de Deus, se coloque diante de Deus. Pastor, eu acho que eu não consigo sozinho. Amados, nós temos irmãos que podem te ajudar em áreas. Estamos aqui exposto ao pastor, a mim, meu irmão. Nós temos algo poderoso que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda e nos fortalece. Porém, agora aqui aos ombros, aos laços de Cantã, homens, eita! Casados, os que vão casar em nome de Jesus, receba. Aleluia, oh Senhor, sempre veio culto para santo, para casamento. Brincadeira, queridos, vai estar no YouTube, isso é brincadeira. O que acontece então? Um texto que ora para os homens. Isso aí. Há algo muito especial que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Isso pode impedir, homens, que a sua oração chegue aos céus. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam o quê? Interrompidas as suas orações. Homens casados, homens solteiros que vão casar. Aos casados, quando você desonra a sua esposa, quando você não a trata de uma forma cuidadosa, quando você não cuida, não guarda a sua esposa, as suas orações não sobem aos céus. Homens solteiros, vocês vão casar em nome de Jesus. Amém, Rafael, aleluia, estou vendo cavalo branco. Solteiros, quando casarem, o Senhor dará a vocês uma esposa, alguém que vocês vão amar, proteger e cuidar, honrar. Homens, se você desonrar a sua esposa, se você não guardar ela, as suas orações não passam do teto. Que bênção isso, não? A Bíblia nos direciona a coisas incríveis. Só a gente pesquisar o que a gente acha. Olha aí, os homens estão saindo agora mais felizes, sabendo da responsabilidade. Né? Glória a Deus. Muito bom.
Por isso que é bom ter a casa do Senhor. Nos encontrarmos na igreja, né? A gente aprende coisas novas a cada dia. Isso é bênção. Isso é corpo de Cristo, amados. Aleluia. Por isso a gente avança, a gente cresce por causa disso. Bem? E vamos entrar para a parte final. Glória a Deus, não tem uma amém aí. Então, coisa aí bem. Quando o apóstolo fala, vamos para a parte final. Amém, amém. Encerramos por aqui. Ok. Então, nós já vimos então que o que é a oração? Nós vimos que todos podem orar, né? Nós vimos que o próprio Deus nos ajuda nesse processo. Nós vimos que devemos orar todo instante, a todo momento. Nós vimos que Deus ouve, Deus sabe do nosso coração, mas não é toda oração que Ele ouve. E o porquê, o que pode travar. E agora nós vamos entender. E agora eu saio do racional. E eu começo a passar um pouco para o espiritual. Porque até agora tudo que eu falei foi de uma forma didática, de acordo com a palavra de Deus. Porém, quais os propósitos da oração? O primeiro, exaltar e bendizer o nome do Senhor Deus, o nome do Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Pastor, qual é a base que você tem disso? Quando o Senhor Jesus nos ensina, olha, quando vocês forem orar, orem assim. Qual que é a primeira frase? Pai nosso que está no céu. E a segunda, santificado seja o vosso nome. O Senhor é santo, o Senhor é bom. Quer começar, quer alinhar a sua oração aí? Começa dizendo assim: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que desenhou na palma das suas mãos o fundo dos oceanos. O Senhor é aquele que fez o firmamento apenas com seus lábios. É o Senhor que disse: haja luz e houve luz. E depois que o Senhor fez o sol, o Senhor é incrível. O Senhor é grandioso. As obras das suas mãos são poderosas, magníficas. Exalte o nome do Senhor. A oração serve para isso. A nossa confiança está em Ti, amado Deus. A nossa confiança está em Ti, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! A oração serve para exaltar o nome do Senhor. Um outro ponto, coloque as suas necessidades diante de Deus. Oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, aquilo que precisamos, o Senhor pode prover. Nossa segurança esse ano está em Deus. Senhor, nossa segurança está em Ti. O Senhor é o nosso provedor. Eu estou com uma situação aqui, Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda nessa causa. Coloque as suas necessidades diante de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensina nisso. Outro ponto. Peça perdão. A oração serve para você falar com Deus: Senhor, eu tenho errado nessa área. A minha mente é terrível. A minha mente é terrível. Tem coisas que passam pela minha mente. Quando eu vejo, já pensei. Santifica a minha mente. Santifica os meus olhos. Santifica os meus lábios. Santifica os meus ouvidos. Santifica o meu coração. Os meus pés. Que eu só possa pisar em lugares que o Senhor me permita. Há lugares que o Senhor não quer que eu vá lá. Não permita que eu passe por perto. Me ajuda nisso. Porque, Pai, a minha alma gosta disso. Mas me ajuda. Pai, me ajuda a honrar a minha mãe e meu pai. Senhor Deus, me ajuda a ser mais santo. Me ajuda a morrer para as minhas vontades. Me perdoe, Senhor, pelo que eu fiz. No Pai Nosso, para assim perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas. Peça perdão a Deus. E avançamos. Então a oração serve para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Para colocar nossas necessidades. Para pedir perdão. E no último ponto aqui. Qual o propósito da oração? Ela tem como propósito ser fonte de vida. Para que cresçamos espiritualmente. E agora eu saio um pouco do racional. E vou entrando um pouco agora
no espiritual, não que não possam caminhar juntos, mas agora eu vou tocar em coisas que às vezes o racional tem dificuldade de acompanhar. Mas de uma forma didática eu vou querer trazer isso nessa manhã. Por favor, Atos 1:8. Nós devemos buscar o Senhor. E por que devemos buscar o Senhor, João? O Senhor Jesus fala assim, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Repitam comigo, mas receberão poder. Mas receberão poder. Quando nós começamos a falar com o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração diante dEle, nossas necessidades, pedimos perdão a Ele, Ele começa a vir sobre nós de uma forma sobrenatural. E quando fala aqui sobre ser as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra, tem a ver também com avançar no reino, com evangelismo, com crescimento. Amados, quando nós oramos, o Senhor começa a derramar do poder dele sobre nós. Eu vim de uma base batista, e batista é muito Bíblia, glória a Deus, os batistas. Porém, eu me lembro dos irmãos assembleanos, sapatinho de fogo, que onde está a coisa acontecia também. Então, na frase no meio pentecostal que é poderosa, que diz que isso não é versículo bíblico, não está na Bíblia, isso não é versículo. Mas fala que muita oração é muito poder. Pouca oração, pouco poder. E os nossos amados irmãos assembleanos estão certíssimos. Buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Outro texto, Oséias, em Atos. Não sei não. Em Atos capítulo 2, eles estavam reunindo 120 pessoas. O Senhor Jesus falou isso aqui em Atos 1, e ele é levado aos céus. Mas olha, eu vou deixar o Espírito Santo, e eles vão vir com poder sobre vocês. Eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas no lugar, e começaram a orar, a adorar, a clamar, começaram a falar com Deus. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio, houve um Pentecostes naquele lugar. O poder de Deus veio sobre eles, línguas de fogo, uau, isso! Desceu sobre eles. Isso é poderoso, isso não vem de homens, só pode vir de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 28 e 29. Aleluia. Estamos encerrando. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie que é de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Ei, você tem autoridade para orar por pessoas que estão aprisionadas no inferno e elas serem libertadas pelo poder que há em Cristo Jesus? Olhe a taça dos demônios que só são expulsos com jejum e oração. Crescimento da igreja, avanço do reino. Há coisas que o Senhor vai fazer conosco de uma forma coletiva. Porém, o individual tem que aparecer. E essa responsabilidade, a partir de hoje, está sobre nós. Porque você já sabe disso agora, através dessa palavra. Quem nos ouviu no YouTube também está sabendo sobre isso. Agora você já sabe, meu irmão. Glória a Deus. Faça. Ou seja, além de levar o Evangelho, além de levar a libertação para as pessoas, a oração traz coisas poderosas. Poderosas. Aleluia. Aleluia. O versículo fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justos, e o justo é poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Aleluia. Você quer orar por pessoas, elas serem curadas?
Quer fazer isso? Você quer viver isso? Você quer viver as promessas que Deus tem para você? Quer viver coisas poderosas e sobrenaturais? Eu estou preparando vocês para isso, porque nós estamos no início do nosso reino. Isso só virá com o preço que você e eu vamos pagar de oração, de busca por Deus. Aleluia! Quantos paralíticos vão entrar nas nossas reuniões e vão sair empurrando as suas cadeiras? Quantos cancerígenos vão vomitar o seu câncer em nossas reuniões? Porque você e eu somos bons? Não! Porque Deus é bom. E o que você e eu temos que fazer é sermos obedientes à palavra que Ele nos direciona. Aleluia! 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 Último texto. Tiago, capítulo 15, verso 16 ao 18. Meus amados irmãos, não se enganem. Não. É Tiago 5. Do verso 16 ao 18. Portanto, confessem seus pecados aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. 17. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Ele não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O poder que há na oração de um justo. Dons de maravilhas. Você poder orar, Senhor, manda chuva. E vive na pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe, o Senhor nos convida a avançarmos como corpo de Cristo. O Senhor nos convida a amadurecer como cristãos, a pagar o preço de uma vida de oração, a buscar a presença dEle. É tempo de avançarmos, igreja. Nós estamos começando a viver as promessas. Há promessas incríveis do Senhor para nós. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de buscar o Senhor. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor vai fazer com nós, conosco como corpo, e conosco de uma forma individual, é tão grande. Que 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram, Michael, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. É tempo de pegarmos essa arma de guerra que o próprio Deus nos ensina a manejar e avançarmos como corpo de Cristo. Sermos reino, sermos úteis para que o Senhor estabeleça o reino dele nessa terra. Que o Senhor conte comigo, conte com você, Xande, para que ele estabeleça o reino dele na terra. Conte conosco. Avancemos nisso. O que nos trouxe até aqui não nos garante a irmos a um lugar que o Senhor separou para nós, a níveis mais profundos e mais elevados, que o Senhor está nos tirando das zonas de conforto e nos trazendo para viver o Evangelho do Reino, o Evangelho simples, que é a palavra de Deus. Aleluia. Se em algum momento essa palavra falou com você em alguma coisa, feche seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor.